primeira turma do STF determinou a apreensão de R$1.600.000 do deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e também da irmã dele, Andréia Neves. A medida é para garantir o pagamento de multa caso Aécio Neves seja condenado em ação penal que está em tramitação. A decisão foi por maioria de votos. O relator, ministro Marco Aurélio, analisou que não há indícios de que os bens sejam dissipados. Por isso, negou o pedido feito pela PGR para apreensão. Entendimento que foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas a maioria da turma, formada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, julgaram que a apreensão judicial de bens é importante para garantir o pagamento de multa, caso o ex-senador e agora deputado Aécio Neves seja condenado em ação penal sobre suposto pedido de propina. Os ministros determinaram a apreensão de R$1.600.000, atendendo parte do pedido feito pela PGR no valor de R$5 milhões. Aécio Neves responde uma ação penal em que é acusado de pedir R$2 milhões para o empresário Joesley Batista, dono da JF, em troca de favores políticos. Esse caso começou a ser julgado no ano passado, mas o julgamento tinha sido suspenso em razão do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. No julgamento de hoje, o ministro ressaltou que, se Aécio for inocentado, a restrição sobre os bens será afastada. Se não houver a intenção de se desfazer de patrimônio, o arresto não tem problema nenhum. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, está aqui. Tem outros detalhes da turma de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, hoje teve sessão extraordinária no Supremo pela manhã, né? E mais uma ação contra um ex-deputado foi finalizada? Exatamente, Érica. Os ministros acabaram declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição que ocorreu. Mas, nesse caso, o ministro Marco Aurélio, em junho de 2018, havia determinado a baixa dos autos para as instâncias ordinárias porque entendeu que não seria, a partir da decisão proferida no plenário do Supremo, e seguindo esse mesmo entendimento, o ministro Marco Aurélio entendeu que o ex-deputado que respondia aqui por um crime de ameaça não deveria ser processado pela Suprema Corte em razão de, embora os fatos terem acontecido durante o exercício do mandato, com ele não tinha nenhuma relação. E, em razão da decisão do plenário também do ano passado, o ministro disse não é competência do Supremo. O Ministério Público Federal recorreu dessa decisão e, em outubro do ano passado, no dia 16 de outubro, a primeira turma decidiu que realmente devia ser o Supremo a julgar, o juiz natural para processar e julgar o ex-deputado, em razão de que as alegações finais já haviam sido apresentadas, ou seja, o processo já estava pronto para julgamento. Então, não haveria a necessidade de declinar dessa competência. Só que em outubro, em setembro, no dia 15 de setembro de 2018, o processo já havia alcançado a prescrição, o Estado já não poderia mais punir o ex-deputado em razão daquele crime. E na sessão de hoje, pela manhã, o ministro Marco Aurélio, relator, ao trazer esse processo a julgamento, trouxe toda essa cronologia dos fatos e os ministros, por votação unânime, acabaram declarando extinta a punibilidade do ex-deputado em razão do alcance da prescrição que aconteceu em setembro do ano passado. Pagamento de adicional de 25% em cima da aposentadoria também foi discutido hoje, né? Exatamente. Esse foi um outro caso também bastante interessante que a primeira turma hoje decidiu em um recurso apresentado pelo INSS e que buscava que o Supremo Tribunal Federal suspendesse o pagamento desse adicional, que é previsto em lei, para aposentados por invalidez. No caso concreto aqui, uma aposentada por idade e recebendo pensão por morte buscava o recebimento desse acréscimo de 25% na sua aposentadoria por idade, em razão da necessidade de uma pessoa que lhe prestasse assistência. Uma cuidadora. Uma cuidadora, exatamente. E os ministros entenderam que não só esse benefício deveria ser suspenso, o ministro relator, o ministro Luiz Fux, entendeu que isso seria efetivamente um benefício bastante exagerado, entendeu que não só esse caso deveria ser suspenso esse pagamento, como todos os processos individuais, todas as ações individuais e coletivas que discutissem esse acréscimo de 25% sobre as aposentadorias que não fossem exatamente sobre invalidez. Porque no recurso extraordinário, os ministros vão decidir efetivamente sobre qual aposentadoria esses 25% devem ser acrescidos.
e isso com base em 2 decisões que foram proferidas nesse mesmo caso concreto. TRF da 4ª Região decidiu que essa aposentadoria deveria alcançar não apenas aquelas por idade, o STJ amplia dizendo que não só as por invalidez, e o Supremo, a partir dessa discussão toda que aconteceu no STJ, pode discutir essa matéria em sede de recurso extraordinário que deve voltar para discussão na turma. Sessão amanhã começa pela manhã, né? Isso, amanhã nós temos 2 sessões plenárias, uma extraordinária pela manhã, consequência no período da tarde. Muito trabalho amanhã no plenário do Supremo. A gente se encontra aqui amanhã no Jornal da Justiça. Depois do direto do plenário. Obrigado.